Lampião de gás, lampião de gás, quanta saudade você me traz da sua luzinha verde azulada que iluminava a minha janela, do almofadinha lá na calçada, palheta branca, calça apertada, do bilboquê, do diavolô, me dá foguinho, vai no vizinho, de pular corda, brincar de roda, de Benjamin, Jagunço e Chiquinho. Lampião de gás, lampião de gás, quanta saudade você me traz do bonde aberto, do carvoeiro, do vassoureiro com seu pregão, da vovozinha muito branquinha, fazendo rosca, sequilhos e pão, da garoinha fria, fininha, escorregando pela vidraça, do sabugueiro grande e cheiroso, lá do quintal da Rua da Graça. Lampião de gás, lampião de gás, quanta saudade você me traz. Minha São Paulo, calma e serena, que era pequena, mas grande demais. Agora cresceu, mas tudo morreu. Lampião de gás, que saudade me traz. Depoimento de Inesita Barroso para o Museu da Televisão Brasileira, em 4 de setembro de 1998. Seu nome? Meu nome é complicado. Inês Madalena Aranha de Lima. Nome artístico? Inesita Barroso. Me fale, por favor, sobre os seus ascendentes. Pois não. Do lado do meu pai, uma família muito musical, adoravam música, viviam de música. Ninguém profissional, mas assim, aquela paixão por música. A minha avó paterna cantava muito bem, tinha uma voz de contralto também. Tanto que depois que ela faleceu, quando eu cantava, os parentes todos choravam, porque se lembravam dela. Mas ela tocava muito bem piano e cantava em casa. O meu avô, marido dela, paterno, era de Belém do Pará e veio morar em São Paulo. Ensinou na faculdade de Direito grego e latim. Era professor de grego e latim. Morreu muito cedo. Infelizmente, eu nem conheci. Do lado da minha mãe, uma família numerosa, enorme, todos do interior, fazendeiros, gostando muito de música, mas não conseguiram nunca tocar nada nem cantar. Aprenderam tudo, piano, violino, bandolim, harpa e outras coisas, outros instrumentos. E por causa de uma dessas tias que gostava de aprender, mas não gostava de tocar e não foi para frente, foi que eu comecei, meio escondido, tirando o violão dela depois da aula para fazer o que ela tinha aprendido. Foi assim que eu comecei a tocar violão. E as outras todas aprenderam, mas ninguém tocava, nunca. Meu avô gostava muito de música, mas mais música erudita e ópera. E ele ouvia muito naquela vitrolinha de dar corda ainda, né? Daquele tempo. Me fale sobre os seus pais, a profissão deles, os nomes deles. Pois não. Meu pai, Olinto
Meu avô era professor de grego, então ele teria que se chamar Olinto mesmo, Aires de Lima. E ele trabalhou sempre na Estrada de Ferro Sorocabana. E por aí eu tive chance de conhecer uma porção de coisas, porque a gente andava muito de trem quando era criança. E ele ia explicando as cidades e tudo aquilo, os lugares por onde a gente passava, a gente fazia um roteirinho. Era muito interessante. Quando ia para Santos era de trem também, levava 2 horas e tal. Então, uma das minhas paixões quando era criança era ficar na sala da diretoria lá em cima, onde ele trabalhava, espiando as locomotivas fazendo manobras no pátio. Bom, do lado da minha mãe, claro que mulher naquele tempo era educada assim para falar francês, casar, ter filhos, cuidar da casa. Ela não era muito assim caseira, não. Adorava passear. Assim como minha avó, mãe dela, que vivia em estações de água, né? Ela já tinha uma malinha arrumada, prontinha, era só dizer vamos e pronto. Minha mãe puxou por ela. Adorava viajar. O nome de sua mãe? Inês Aranha de Lima. Aliás, tem um fato engraçado, posso contar? Sim. Quando ela faleceu, Inês Aranha de Lima, e o meu nome é Inês Madalena Aranha de Lima. Nós anunciamos a missa de 7º dia no Estadão. E saiu aquilo no jornal, uma pessoa comentou e escreveu para o jornal. A Inesita morreu, não deram nem o nome de rua para ela, não deram nada, nem uma praça, uma grande cantora, porque o nome é parecidíssimo, só tem uma Madalena diferente, né? Foi uma coisa horrível para eu me ver livre disso. Foi muito engraçado para mim, né? Mas me atrapalhou bastante, né? Muita gente telefonou e tal, porque o nome é parecido. Local e data do seu nascimento? Eu nasci em São Paulo, capital, no bairro da Barra Funda, na rua Lopes de Oliveira, dia 4 de março de 1925, dia de carnaval, domingo de carnaval. Me fale sobre a sua infância, seus primeiros estudos. Pois não. A minha infância foi ótima. Prolongou-se até os 16 anos. Eu era muito moleca, gostava muito de brincar com meninos, porque tinha um irmão só, né? Então, ali a rua juntava menino, a Rua Marta, aqui também, perto da Igreja São Geraldo, do bairro de Perdizes, Barra Funda. E a gente brincava na rua, tinha só uma menina, que era minha amiga, mas era mais quietinha, né? E eu andava de bicicleta, patinava, fazia horrores na rua, porque a gente brincava na rua, podia, não tinha movimento nem nada. E desse jeito, patinando, eu conheci Mário de Andrade. Tinha paixão para falar com ele, mas eu tinha uns 9 anos de idade. E uma das minhas tias tinha estudado com ele no conservatório e contava maravilhas, né, do Mário de Andrade. E ele morava perto de uma tia e eu ficava patinando até a hora dele chegar, ficava olhando, eu não sei o que ele pensava. Essa menina xereta olhando para mim. Nunca tive coragem de conversar com ele, foi uma pena. Você estudou em que colégio? Eu estudei a vida inteira na Caetano de Campos, na Praça da República, desde o Jardim da Infância. Ainda tenho fotos do Jardim da Infância, do primeiro ano, do segundo, do terceiro. Fiquei lá o primário inteiro. Depois eu fiz 2 anos de colégio clássico, no colégio estadual, que era na Liberdade. E dali eu não quis seguir aquilo, quis fazer normal, voltei para Caetano de Campos no curso normal. E fiz 3 anos de normal, dali fui estudar biblioteconomia. É a primeira turma de biblioteconomia da Faculdade de Filosofia da USP, né? Que funcionava no 3º andar do mesmo prédio, na Praça da República. Quero saber, você começou pela declamação ou começou cantando e tocando violão? Bom, para desespero da família, eu comecei tocando viola. Viola caipira, mas
que não me davam viola, era emprestado quando a gente ia para a fazenda, emprestava e tocava e cantava, porque não era muito bonito uma menina tocar viola. Sempre o caipira foi muito discriminado, muito assim, posto de lado, né? Então, menina tocar viola, mas eu amava o som da viola. Aí me puseram para aprender violão, mas eu já tinha aprendido com essa minha tia, que não chegou aí longe. Ela era minha madrinha, fazia minhas vontades, então eu tocava num violãozão enorme dela, né? Tinha que pôr a mão por cima, uma almofada para poder alcançar, e tocava e cantava. Foi violão e viola quase ao mesmo tempo. E declamava também. Agora, eu era uma menininha prodígio, mas não era chata, não. Assim, depois dos almoços, domingo, punha uma toalhona na mesa e me punha em pé em cima da mesa para declamar, cantar, tocar. Aí me puseram no curso de Mary Buarque, aqui em São Paulo, que era uma grande educadora, né? Então tínhamos aula disso tudo, menos da viola. Violão, canto, declamação e boas maneiras. O resto eu aproveitei, as boas maneiras não sei não. Seu primeiro trabalho profissional? É incrível, a minha vida é toda cheia de coisas estranhas. Bom, em São Paulo eu cantei muito quando era criança, em quermesse, na igreja, festinha de aniversário, mas ninguém queria que eu me tornasse uma profissional, né? Imagine, cantora de rádio. Então eu ficava com aquilo amarrado, mas eu adorava, né? Então eu cantava dentro de casa, cantava no quarto, tocava violão o dia inteiro. Aí eu me casei e fui para o Nordeste. Nome do marido? Nome do marido? Adolfo Cabral Barroso, cearense. E nós fomos para o Ceará, tínhamos férias assim longas, e fomos para Pernambuco, acabamos conhecendo tudo, o interior de Pernambuco, do Ceará, todinho. Ficamos 2 meses viajando e em Pernambuco eu fui convidada para cantar na Rádio Clube de Recife. E foi um sucesso tremendo. Eu cantei bastante lá e é a primeira vez que eu recebi dinheiro para cantar, né? Fiquei muito entusiasmada, feliz. Fiz uma excursão pelo interior de Pernambuco, também cantando em rádio. E aí peguei fogo, né? Quando eu cheguei a São Paulo, então fui para a Rádio Nacional, já como profissional. Mas daí eu já era casada, ninguém tinha que dar palpite que não ficava bem, né? Então eu comecei assim. Depois, Rádio e TV Record, por muitos anos. Foi. Em 1954, a Record estava abrindo a televisão Record. E eu estava na Nacional, só rádio. Eu queria muito fazer televisão, porque nessa época mesmo eu fiz o primeiro filme, né, que eu trabalhei, 53 mais ou menos. Foi Ângela, com Eliane Lage, na Vera Cruz. Estava aquela febre de cinema, de TV, e a Record então resolveu abrir a TV Record. Aí eu saí da Nacional, fui para a Record, Rádio e TV. Fiquei mais de 7 anos lá. Que programas? O programa era exclusivo meu, né? Na TV chamava-se Vamos Falar de Brasil, na rádio também. Na rádio era produzido pelo Talma de Oliveira e na televisão por Eduardo Moreira. E depois ele chamou-se Brasil qualquer coisa assim, e aí eu entrevistava, né? Mudou o estilo do programa. Além de cantar, eu entrevistava, então convidava compositores, compositoras, cantores, muita gente passou pelo programa. Eu tive uma grande experiência com entrevista também, o que me valeu muito pela vida inteira. Você recebia e fazia programas em sua residência? Não, tinha um cenário, uma réplica da minha sala de receber. E ali eu recebia as visitas, né? Alceu Mainardi Araújo, grande folclorista, que parece-me que o Ari Barroso até passou pelo programa, entrevistei com muita emoção, né? A Zica Bergami, aqui de São Paulo,
e várias outras compositoras paulistas. Muita gente passou pelo programa. Infelizmente, eu não tenho muitas fotos desse programa. É pena, que eu gostaria de colecionar isso, de saber quem é que eu entrevistei no começo. Recebeu prêmios? Recebi muitos. Eu recebi 7 Roquete Mas Pinto. eu quero saber desta época. Desta época também. Desta época você recebeu, me parece, prêmios que até a Record não queria que você fosse recebê-los lá na Tupi. Exatamente. Que é quem estava oferecendo o prêmio. Exatamente. Para eu cantar uma música na Tupi, tinha que pedir licença para Deus e o mundo, porque eram contratos exclusivos, né? Esses canais tinham ciúme dos artistas, não podia aparecer no outro. Eram muito poucos os canais, né? E eu ganhei vários prêmios na TV Tupi, que eu morava até perto da TV Tupi, da Rádio Tupi, e a Record não deixou eu ir receber. Alguns eles mandaram em casa, gentilmente, mas outros eu acabei perdendo, né? Aí ganhei 7 Roquete, que era um concurso feito por cronistas de música, né, críticos. Era muito bom esse prêmio. Ganhei Depois 7. falaremos dos outros tantos prêmios que você recebeu. E o mais recente foi o Prêmio Sharp deste ano, né? Eu quero saber o que aconteceu com você que em 1961 você saiu da televisão Record e resolveu ser freelancer. Por quê? Porque mudou o esquema da televisão, né? Cada cantor tinha seu programa exclusivo. Era a Maísa, Angela Maria, eu, Isaura Garcia e outras grandes cantoras e cantores, né? Então você fazia 5, 6 músicas por vez, patrocinada e tudo isso. Aí acabou essa fase, então entrou uma fase de programa de auditório. Nessa época eles caçoavam muito do César de Alencar, né? Com a Emilinha, a Marlene, que trabalhavam no Rio, na Rádio Nacional. Mas acabou passando para a TV isso. Inclusive, o César de Alencar mesmo veio para São Paulo e trabalhou na TV fazendo um programa nos moldes dele, porque era um programa de auditório. Então, um programa de auditório para a gente era estranho, que tinha um pianista erudito, depois uma pessoa fazendo graça, depois uma cantora de ópera, depois uma música folclórica. Era uma miscelânea assim que não me agradava nada. Então eu disse, não, eu vou sair disso, não gosto. Era uma maquiagem para todo mundo, uma luz para todo mundo. Agora você entra, aquela correria, porque era tudo ao vivo, né? Não podemos nos esquecer que não tinha videotape. Então ficava a fila dos artistas assim atrás, né? Agora é você, empurrava para o palco, você entrava quase jogado. Começou a me irritar aquilo ali, né? Eu resolvi parar e ficar só com os discos. Parei rádio e televisão. Fiquei só com os discos e com recitais pelo Brasil afora. E viajei muito nessa época. Para que lugares você foi? Olha, os que gostavam mais, que chamavam muito, né, a gente, era Recife, Olinda, Salvador, Belém do Pará, Manaus, Belo Horizonte, Porto Alegre. Então, eram muitos programas, como era ao vivo, eles tinham que dar passagem, vai e volta, hospedagem, alimentação, tudo aquilo. E, de repente, entrou o videotape. Aí todo mundo parou de viajar, porque ia só a latinha, né? Exibia em outro lugar. E, então, foi triste, porque a gente adorava, além de conhecer o lugar, trabalhar com eles. Foi uma pena. Você estudou folclore ou você foi ver pessoalmente nessas viagens, você foi estudando em loco? Foi. Não havia um curso de folclore, a não ser que você quisesse fazer antropologia ou sociologia, mas não era bem o meu foco. Eu queria lidar com a música folclórica especialmente e com a gente que fazia essa música. Então comecei a viajar para o Brasil inteirinho. Eu percorri o Brasil inteirinho,
Nessa época eu tinha tempo porque era freelancer, não estava amarrada em nada, né? Mesmo as gravações, você fazia 2, 3 LPs por ano e saía para viajar. Falando das gravações, você gravou 78 discos? Gravei entre 78 rotações, LP pequeno de 10 polegadas, LP grande, que chamava assim na época, de 12 polegadas, e CDs mais recentes, né? Quantos CDs você gravou? Agora eu já estou com 7 ou 8 na praça. E com muito sucesso. 2 últimos, 2 mais recentes, eu gravei com o Roberto Correia, que é um verdadeiro concertista de viola, caipira, conceituadíssimo na Europa toda. Todo ano ele vai ao grande festival de instrumentos de corda na Alemanha e sempre brilhando muito, sempre acabando com o baile, né? Então ele se propôs a me acompanhar. Eu fiquei muito honrada porque um solista, um concertista, acompanhar é muito raro. Então juntamos voz e viola, especialmente acústico totalmente, só nós 2 no palco. E fizemos 2 CDs que são do agrado, recebem críticas maravilhosas, bem recente. Falemos de filhos, já que falamos rapidamente sobre o casamento. Teve Uma filhos? filha. Uma filha. Uma filha, e agora tenho 3 netas para compensar uma só, né? Agora são 4 mulheres. E das 3 netas, a mais moça que gosta mais de música, música sertaneja, mais moça tem 17 anos, né? As outras estão estudando seriamente e ela vai entrar agora para o direito, né? Tem muito jeito, viu? Porque ela, para falar, tá sozinha, ela convence qualquer pessoa. E eu gosto demais do jeito das 3, cada uma é do jeito. Só que as 3 gostam de música, mas músicas diferentes. A do meio é rock, não sei o que mais. E a mais velha, de vez em quando, ela ouve uma música erudita, ela é muito calma, sossegada, está se formando em arquitetura. Vai, azulão, azulão, companheiro, vai ver, meu ingrato, diz que sem ele o sertão não é mais sertão. Vai contar, companheiro, Inesita, eu gostaria que você analisasse a situação da música regional nesta fase em que você, ao sair da TV Record, ficou viajando, foi por todo o Brasil. Eu quero saber, a música regional caiu um pouco no esquecimento? Olha, Rio e São Paulo eram completamente diferentes do resto do Brasil. O resto do Brasil nunca deixou de prestigiar, principalmente Minas e Rio Grande do Sul. Mas São Paulo e Rio era uma coisa assim, eles estavam ávidos de novidades, de ritmos novos, de coisas novas, né? Nessa época era Jovem Guarda, era o Iê, 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 depois veio a Bossa Nova, mas nos outros estados não era isso. Então, principalmente nesses 2 estados que eu citei, o pessoal tem muita raça, ele ama muito a terra, ele gosta das outras coisas e aceita, mas ele não se esquece da sua raiz, do seu jeito.
E a gente, então, procurava um lugar onde estivesse à vontade, onde valorizassem a sua arte. E em 1968, você foi para a TV Cultura e começou a fazer, praticamente sozinha, o soerguimento desta música regional, dessa Não música foi em sertaneja. 68, foi depois disso. Foi depois disso. Nessa época ainda estava viajando, ainda estava em outros estados e estudando também, recolhendo folclore e tal. Aí o Eduardo Moreira, que tinha sido meu produtor na Record no começo, passou para a Cultura e me convidou para fazer 4 programas sobre música brasileira, regional. E foi um sucesso, todo mundo comentou e tal, mas parou ali, não foi muito adiante. Depois chegou o Júlio Lerner, que me convidou para fazer um programa popular, com samba canção, que eu também canto, né? Mas eu me firmei como cantora regional, folclórica, caipira. E cantei bastante também no programa dele. Em 1980 é que eles queriam fazer um programa raiz, música raiz, assim, diferente, né? Que não é nada mais do que a obrigação da cultura, como uma emissora cultural, segurar a cultura paulista, que andava assim meio balanceada, né? Ninguém falava em música paulista, parecia que São Paulo não tinha artista nenhum, que era tudo cópia de outra coisa, não era mesmo. Muitos artistas pararam nessa época, alguns voltaram, né? Alguns foram revalorizados depois, mas foi uma época difícil, meio trágica para os artistas de São Paulo e para a cultura paulista também. Em 1980 começou o Viola Minha Viola na Cultura, no estúdio. E quem apresentava era o Moraes Sarmento e o Nonô Basílio, compositor caipira, mineiro, né? E o cenário, aquelas casinhas de sapé, tronquinho de árvore e tudo. Fizeram um mês esse programa, uns 4, 5 programas. Aí resolveram ampliar, passar para o Teatro Cultura, na Avenida Tiradentes. Já com público, porque no estúdio não tinha. E quando passou para o teatro, eu assumi o lugar do Nonô Basílio, que queria mudar-se para Pouso Alegre, Minas Gerais. E ele foi mesmo e acabou falecendo lá mesmo, morou todo esse tempo lá. E eu fiquei com o Sarmento apresentando Viola Minha Viola, 11 anos mais ou menos, quase 12 anos, e no teatro. E aquela plateia foi crescendo, crescendo, aquele entusiasmo. Artistas ótimos, né? Duplas maravilhosas, Tunico e Tinoco ainda vivos, Zé Fortuna e Pitangueira, e muitos, Pedro Bento, Zé da Estrada, que estão até hoje aí fazendo muito sucesso. E aquelas duplas deram uma vida assim, no programa muito grande. O programa era ao vivo, não era gravado também, né? Era ao vivo. Depois, uma fase muito boa do programa foram as viagens, né? Nós gravávamos no interior, numa praça bem grande, com 4.000, 6.000 pessoas, conforme a cidade. Tecnicamente, eles detestavam, porque o som, né, e a luz era muito difícil de separar um cachorro latindo, uma buzininha de algodão doce, mas fazia parte do cenário. Aquilo era todo mundo ali junto, uma criança gritando, outra que subia no palco. Os técnicos ficavam desesperados, mas era muito gostoso gravar no interior. O entusiasmo era enorme e gravamos uns 3, 4 anos nessa romaria aí pelo interior. E depois voltamos ao estúdio, onde o Viola Minha Viola se assentou mesmo e está com 18 anos, sem sair do ar. E a plateia do Viola Minha Viola tem muitos que começaram em 1980 e estão lá até hoje. São também desta época e frequentaram o seu programa o Tião Carreiro, o Nonô e Naná. Isso, Tião Carreiro e Pardinho foram muitas vezes, né?
E agora, mais recente, Liu e Léo, também foi muito Zico e Zeca, Vieira e Vieirinha. Eles eram adorados. Quando a gente viajava, tinha que esconder a dupla, porque senão era uma coisa horrorosa. Não conseguia nem descer do palco. Então, a primeira vez que eu vi segurança, tinha 4, 6, para a gente poder descer do palco e ir para o hotel e almoçar. Amigos que você fez nesses 45 anos de televisão? Muitos amigos, muitos amigos. Primeiramente o Moreira, o Eduardo Moreira, ficou muito amigo. Eu ia para a casa deles, eles vinham para minha casa, o Eduardo e a Marília, né, a esposa dele. Gente muito boa. O Talma de Oliveira, que foi meu produtor na rádio. Muitos artistas também, alguns já largaram de cantar, mas a gente lembra com muito carinho da Elza Laranjeira, da Neide Fraga, na Record, do Blota Júnior e muitos outros, né? E na cultura também, muita gente maravilhosa, Virgínia de Moraes, o Randall Juliano, eles ficaram muito amigos. Então, na televisão é difícil, porque você entra, faz o programa e vai embora. E você não tem muito tempo de conviver, de conversar. Na rádio é mais fácil, porque você acaba o programa, fica por ali conversando. E na Rádio Cultura, eu tenho um programa também há 10 anos, né? Das 5 da madrugada até às 7, que se chama Estrela da Manhã. Eu fui reencontrar antigos amigos, né? Fausto Macedo, Fausto Canova, uma porção de gente que está lá na cultura também. E coincidem os horários, então a gente conversa muito, lembra muito, é muito agradável. Voltemos a falar de seus prêmios, mas eu quero que você explique melhor os teus 7 Roquete Pinto e também as suas medalhas, os seus títulos. Pois não. Eu ganhei os 7 Roquetes, era assim, a Record tinha mania com 7, né, era canal 7, então ganhava 6 Roquetes, o 7º era de ouro e tinha que sair do concurso, não podia mais concorrer, a não ser em outra categoria, teatro, radioteatro, TV, né, outra coisa. Então, naquela categoria de cantora, eu ganhei televisão e rádio entre os 7, acho que 4 de um, 3 do outro. Cada ano era votada novamente. Então era uma equipe assim, de críticos musicais que votavam. Gostei demais. Depois ganhei o 7º. Falei, eu vou continuar fazendo isso que eu faço, não quero mudar nada. Então saí. Aí não ganhei mais. Mas, em compensação, ganhei outros prêmios muito importantes, né? Nesse tempo, ganhei o Disco de Ouro da Globo, ganhei o Saci de Cinema, eu fiz 7 filmes também, e Mulher de Verdade, que eu fiz com o Cavalcante, Alberto Cavalcante, eu ganhei prêmio de melhor atriz. Então recebi um Saci de Cinema, que era a Glória, na época também era votado, assim, grandes brigas, tipo Oscar. Muito bom. E de lá para cá eu venho recebendo um colosso de prêmios, de medalhas, de comendas. E o mais recente é o Prêmio Sharp, como cantora regional. Recebeu também o título de cidadã paulistana? Isso foi em 1980. Cidadã paulistana, apesar de eu ter nascido aqui, na capital, eu recebi o título e a medalha Anchieta de gratidão pelos trabalhos prestados na arte. E também foi enredo de escola de samba. Eu fui 3 vezes enredo de escola de samba, né? E a terceira foi neste ano, o Pérola Negra, da Vila Madalena, né? Eu fui o enredo. Foi uma beleza, fui muito homenageada, adoro desfilar, é muito gostoso e o pessoal trata a gente muito bem, é uma gente muito pura, muito boa. Gostei demais mesmo. Inesita, qual a diferença entre música sertaneja, caipira e country? Bom, de começo a música country é uma cópia, né, americana. Então,
eu não dou muito valor porque tudo que é copiado não é criado. E arte é preciso criar, é preciso ter uma cabeça para fazer uma coisa diferente, para chegar ao auge da fama com um trabalho diferente. Agora, country eu considero versão de música americana e mal tocada, né? Eu não gosto de nada disso. Prefiro cantado e tocado por eles, gosto muito. É a mesma coisa do rock. O rock brasileiro também não me faz a cabeça, né? Eu gosto muito do rock americano, inglês, né? Cantado por eles, cada um no seu departamento. É como houve uma febre aqui, uma época de música paraguaia. Até chegavam a assinar as músicas, até hoje tem gente que canta sem saber que é uma música paraguaia. Muitos artistas fizeram sucesso com essas músicas, mas eu não considero uma versão uma coisa séria, uma coisa bonita, por melhor que seja o artista. Por que não cantar uma coisa da sua terra, do seu sentimento, do seu meio? Então, tá aí. Aí está respondido uma parte. A música sertaneja, moderna, de sertanejo não tem nada. Eu acho que esses meninos nunca viram uma galinha viva, um boi no pasto, né? Nunca pegaram carrapato. Então é um negócio assim, muito fino, muito trabalhadinho, roupinhas maravilhosas, cabelinhos, manguinha arregaçada, dublagem demais, playback demais. Então assim, mega show, aquela fumacinha nojenta que eu não suporto, de laser colorido. Aquilo acaba com a garganta, mas quem dubla não tá nem aí, tá fingindo que canta. Então toma aquela baforada azul, fica numa nuvem azul, mas não tá cantando. Vai respirar aquela fumacinha para você ver o que é. Seca até o umbigo. E a música caipira é aquela que não se deixou vencer, é uma música que mora dentro das pessoas. Ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Música caipira é um sentimento, é uma raça, é uma cultura paulista, mineira, é uma coisa, é um sentimento. Portanto, um sentimento não morre. Morre uma invenção, uma coisa assim, para agradar. Mas aí não é feito para agradar, é feito para sentir e para gostar. Como você explica a paixão que existe no momento pela música caipira? Olha, é uma coisa estranha para mim, porque eu estou brigando nesse terreno, lutando, há 45 anos. Desde que eu entrei para a televisão, o meu primeiro disco foi Moda da Pinga, né? Então já foi uma música caipira com viola. E eu não saio desse trilho, porque eu amo, porque eu acho que isso que é válido, isso que é uma cultura, que representa uma cultura de um povo. O nordestino tem muito isso, ele ama a sua cultura e não deixa cair. Ele vem para cá, ele não para de falar com o seu sotaque, ele não para de cantar os seus forrozinhos, os seus baiões, né? O gaúcho é a mesma coisa, a cultura gaúcha é linda. As danças gaúchas até hoje ensinadas nas escolas e tudo. Porque nós, que somos um estado poderoso, grande, rico, porque nós temos vergonha de dizer caipira? Caipira não é xingação. É a mesma coisa que dizer caiçara. Caiçara é da praia e caipira é do mato. Então, os valores são os mesmos. Por que a gente não cultivar isso? Por que não guardar isso? Senão um dia a gente vai querer uma referência, não tem mais. Porque é um país sem memória mesmo. Você vira para trás, não vê nada, ah não, vamos para frente. Parece que as pessoas andam tocadas, né? E com tapa-olho assim do lado, não vem mais nada, não existiu mais nada. E essa geração que é assim, nasceu espontaneamente, não é assim, gente. Tem amarras lá atrás, não é espontâneo. É uma coisa que segue um caminho, segue uma tradição, né? Então eu fico muito feliz
com a valorização da viola, com o aparecimento de violeiros de 15 anos, 16 anos, 14 anos, e brilhando já, tocando uma viola caipira como gente grande e cantando. Então eu acho bonito isso, eu acho que também eu posso atribuir essa valorização da cultura paulista, da música caipira, à baixa qualidade das músicas que estavam por aí. Porque músicas repetidas, conjuntos repetidos, é tudo igual, você liga a televisão, quem será esse, hein? Que é igual a 10, né? Mesma coisa com cantores. Você liga e diz, quem são esses? A mesma roupa, o mesmo cabelo, o mesmo sotaque, tudo o mesmo acompanhamento. Então, uma coisa que tem que saturar, tem que acabar, né? O que fez um contraponto com isso? A cultura paulista, a música paulista do interior, as violas caipiras. Eu sei de fábricas de violão que estão fabricando só violas e não dão conta. Inclusive a Xadrez, que é uma fábrica famosa, que foi da família Vieira, né? Ainda continua. Eles estão em Catanduva, que não dão conta das encomendas de viola caipira. Eu fico muito contente com isso, principalmente quando vejo um jovem como o Dudu da viola, por exemplo, tem 15 anos de idade. Toca que é uma beleza. A Juliana Andrade toca e canta. É uma grande violeira. E outros mais, o Rodrigo Matos, que é um menino também de 15 anos. Né? É uma coisa bonita, é uma afirmação para mim que eu não estava errada. Inesita, professora, há 15 anos, lecionando folclore em Pouso Alegre, em faculdades de Mogi das Cruzes e da capital. Fale sobre isso. Bom, é divino. Quando eu comecei a dar aula de folclore, os alunos se assustavam um pouco, né? Que matéria é essa? O que é isso? Então, acho que o nome assusta um pouquinho. Mas, depois do 3º mês de aula, por aí, eles começavam a se interessar, a entender o que era aquilo e a importância daquilo. Principalmente porque eu comecei em Minas, né, Pouso Alegre, e o primeiro trabalho que eu quis dar para eles foi montar uma cozinha mineira. Mas, meu Deus do céu, como reclamaram? Ai, não, essas coisas são muito velhas, as velhas que eu quero. Vão lá para o sítio, vão fuçar o que tem lá, aqueles negócios, porta-coador de café, né, bem enferrujado, tragam tudo. Ai, mas estava jogado no galinheiro, não tem importância. Nós vamos lavar, limpar tudo e vamos montar a cozinha. Resultado, foi uma exposição de uma semana, os pais, mães, avós iam visitar e choravam muito, porque eles conseguiram fazer realmente uma cozinha com prateleirinha com papel cortado, assim, picotado, né? Uma belezinha. E aquelas coisas todas apareceram, bule de ágata, tudo isso que se usa. Fizeram um fogão de lenha, botaram um gato de mentira assim no borralho e foi uma emoção danada. E nessa hora eles começaram a amar. Depois fizeram muitas viagens também por lá comigo, né, para ver Folia de Reis, Folia do Divino, São Gonçalo. Minas ainda tem muita coisa bonita, violeiros e tudo. E eu gostei muito de ter dado aula lá. E agora eu faço a mesma coisa aqui. Os alunos aqui da Mooca, da Faculdade Capital, eles viajam comigo. As festas principais a gente não pode deixar morrer. Esse ano fomos dançar lá na aldeia de a dança de Santa Cruz, na aldeia de Carapicuíba, né? Foi uma beleza. Chovia cântaros, ninguém sentiu a chuva, né? Todo mundo dançando e rezando. Foi muito bom. Foram uns 20 e tantos alunos. E cada evento desse a gente faz assim uma reunião e arruma um ônibus, como eles trabalham já em turismo e é faculdade de turismo. Então eles mesmos
arrumam aquele ônibus, os lugares e tal. Geralmente tem pai e mãe que quer ir também, namorada. A gente deixa, né? Porque quanto mais gente gostar dessas festas nossas, melhor pra gente. Quero saber, Inesita por Inesita Barroso. 45 anos de luta, me parece que quase sempre de forma solitária. Quem é você, Inesita? Realmente eu sou uma solitária, porque eu fui eliminando, por causa desse meu sonho, de levar essa parte folclórica para adiante e ver a parte caipira valorizada, eu fui eliminando tudo que me atrapalhava. Então, assim, você tem que viajar fim de semana? Não, não quero, não vou. Vou ver uma festa de São Gonçalo. Então eu vou. Agora, muito difícil outra pessoa querer ir com você. Não é que a gente não sinta falta, né? Você sente falta, assim, de uma companhia. Aí você pensa assim, pois é, sábado à noite, não tem nada para fazer hoje. Podia estar dançando numa danceteria ou jantando num lugar bonito, né? Com uma companhia e tal. Aí você começa a pensar, bom, mas se eu tivesse um marido chato? Nessa altura você convida para ir jantar e ele está vendo jogo de futebol de pijama, deitadão na televisão. Se não é melhor, sozinho. Aí eu faço tudo que eu quero sozinha. Então eu acostumei com essa solidão. Mas é que tudo que eu faço não me dá tempo de viver, assim, de ter uma vida social. Você marcar para sair com um grupo de pessoas, geralmente aparece ou uma festa folclórica, ou um programa, ou uma gravação na hora de... Então você não pode ir. Então é melhor sozinha que eu consigo fazer tudo que eu quero. Eu não tenho nem secretário, nem secretário. Então eu cuido de tudo, eu faço tudo. Tá muito bom assim. A minha casa virou um escritório, um grande escritório. O cômodo menor da minha casa é o meu quarto. Você e a espiritualidade. Olha, é muito grande. Eu não faço nada assim com o pé na terra, né? Geralmente, e inclusive quando eu canto, eu não estou na terra. É uma coisa muito estranha. E eu sinto cada vez mais isso. Quando eu começo a cantar no auditório, aquela gente ali na frente, né? Sempre dá assim um medo, não é medo, dá um receio de errar, qualquer coisa assim. De repente eu olho, eu sou muito míope. E eu enxergo gente na última fila do auditório, assim, gostando, curtindo aquilo. Eu acho uma coisa esquisita, meio milagrosa, porque você passa a enxergar tudo, você passa a sentir tudo 3 vezes ou 10 vezes mais. Às vezes eu digo, mas eu sou louca de estar cantando essa música, eu vou esquecer a letra, não esqueço nada. Vai tudo certinho até o fim, não para. Agora, o que me incomoda muito é quando eu paro de cantar e as pessoas avançam para pedir autógrafo, porque tem um tempo de esfriar. É que nem um motor. É engraçado isso. Eu converso às vezes com cantores, alguns sentem isso. Que você está tão fora do mundo que você não sabe o que você está falando. Eu vou dar um autógrafo, eu esqueço a data, esqueço que ano é. Então precisa dar um tempo para esfriar, daí você recomeça a vida normal. Eu tenho muito isso, muito. Cantar para você, então, é estar com Deus? É estar com Deus, estar perto dele. Momentos principais de sua vida? Bom, principais, acho que a primeira vez que eu cantei num auditório muito grande, com todo mundo lá, cheio só para me ouvir, sozinha. É uma emoção muito grande. Foi no Teatro de Cultura Artística, que ainda não era dividido, era enorme, daquele jeito, e estava lotado. E eu tinha 6 meses de carreira profissional no máximo, e não tinha aquele incenso de sair em revista, não tinha isso. Era uma coisa assim, de amor mesmo, de gostar do que eu cantava, da música e ir.
Então foi uma grande emoção. A segunda enorme emoção foi o nascimento da minha filha. Foi uma coisa muito bonita, uma coisa milagrosa também, né? Sempre foi uma ótima menina, uma ótima mãe, uma ótima esposa. Então, graças a Deus, deu tudo certo do lado dela. Depois, a emoção das netas, né? Cada uma diferente da outra, é muito bonito. Eu não sou de carregar, de ficar lá todo dia, agora estão moças. Mas nunca fiz isso. Então, quando demora assim uns 15 dias, já mudou tudo. É uma coisa milagrosa mesmo. A vida é uma coisa milagrosa. Cada uma do seu jeito, com o que gosta, com o que não gosta. Eu adoro conversar com as três. Uma frase final sua. Lutar vale a pena. Obrigada, Inesita Barroso. Obrigada. Eu sou cabocla, tô chegando lá da roça, ainda falo virgem nossa, eu ainda digo sou sertaneja, não me nego e faço gosto. Tá escrito no meu rosto, só não enxerga quem não quer. Eu sou aquele cheiro doce lá da mata, água limpa da cascata, o verde dos cafezais. Modéstia à parte, sou o som daquela viola que um caboclo consola quando o acorde se faz. Eu sou do mato, sou caipira verdadeira, sou perfume de madeira, esse é o jeito meu. Eu sou a fera que esconde o filhotinho, ave que não sai do ninho, protegendo o que é seu. Eu sou aquilo que ainda chamam de beleza, sou um fato, sou certeza, tudo isso e muito mais. Nasci da terra, sou a flor da natureza, eu sou vida, sou pureza, amor que não se desfaz. Lampião de gás, quanta saudade você me traz da sua luzinha verde azulada que iluminava a minha janela, do almofadinha lá na calçada, palheta branca, calça apertada,
do bilboquê, do diavolô, me dá foguinho, vai no vizinho, de pular corda